fórum mais transversal, que é o Fórum Novas Cidades, que congrega, como eu falei, todos os secretários da pauta de inovação. Inovação, por ser uma coisa muito transversal, ele acaba envolvendo secretários das pastas de desenvolvimento econômico, em algumas prefeituras é na pasta de administração, em algumas prefeituras tem uma pauta específica, uma pasta específica de tecnologia da informação, e no caso de Santo André, a gente mistura tanto a parte de gestão administrativa, né, quanto essa parte de tecnologia que eu comando. E aí, respondendo um pouco da questão, né, como Santo André tem trabalhado um pouco essa questão de restauração da gestão urbana, a transformação urbana do município. A gente tem um projeto de Santo André, que é um projeto que a gente está chamando de Santo André Hiperconectada. Santo André sempre foi pioneiro em muitas coisas, né, o sexto maior município do estado de São Paulo, e a gente tem hoje uma estrutura que cobre, uma estrutura de fibra ótica e de conectividade que cobre 95% da cidade, da malha urbana, assim, né, porque Santo André tem uma parte preservada, tem um distrito que chama Paranapiacaba, que é um distrito bem afastado, no meio da Mata Atlântica, bem interessante para conhecer, mas da malha urbana do município a gente consegue cobrir 95% do município com conectividade. Isso tanto com a nossa infraestrutura de fibra ótica, né, a gente tem uma infraestrutura própria de mais ou menos 320 quilômetros de fibra ótica, que interligam 225 prédios públicos, e todos os locais que não são atendidos pela malha de fibra, né, pela questão de cabeamento, a gente tem hoje 3 gateways LoRa instalados no município, em 3 pontos da cidade, que interligam aí centenas de dispositivos. A gente está avançando muito nessa questão, então, de conectar dispositivos, conectar serviços na cidade para poder melhorar a qualidade de vida do cidadão. O projeto mais interessante que a gente tem, até saiu uma matéria na Band recentemente agora, é um projeto de bocas de lobo inteligente. A gente tem 560 bocas de lobo na cidade, cada uma delas tem um dispositivo IoT, né, um sensor, que gera um alerta para o nosso centro de operações integradas quando essa boca de lobo chega a 70% da capacidade. A gente tinha muito problema de enchente, né, e o objetivo desse projeto é que as enchentes sejam pouco recorrentes. E a gente tem, hoje, 14 mil pontos de LED conectados, todos por rede. A gente tem 609 câmeras também conectadas na cidade. Temos 70 controladores semafóricos e uma infinidade de outros dispositivos na cidade que estão gerando muitos dados, muitas informações que estão voltando para a gente para melhorar a tomada de decisão. Então, o grande projeto que a gente está tendo nessa parte de gestão urbana, de redesenho da estrutura e da gestão urbana do município, é fazer, como eu disse, uma cidade super conectada, baseada nessa plataforma nossa de IoT, para fazer com que a gente tire uma maior quantidade possível de informações e, com isso, melhore a tomada de decisões do prefeito e dos secretários que administram a cidade. E o que é interessante disso, depois a gente pode, quem tiver mais interesse, a gente contar um pouco sobre isso, a gente está usando um protocolo de conexão aberta chamado MQTT. O MQTT é um protocolo para dispositivos IoT, 100% gratuito, baseado em software livre, que qualquer um pode utilizar e que tem uma grande comunidade por trás que administra e melhora esse protocolo. E com isso a gente consegue fazer com qualquer dispositivo, independente se ele seja Huawei, se ele seja qualquer outro, Intelbras, o dispositivo que for, da marca que for, a gente consegue colocar uma biblioteca do MQTT nesse dispositivo e nos sistemas que a gente utiliza, porque esse protocolo ele tem biblioteca para qualquer linguagem de programação, então a gente está conseguindo fazer com que a gente conecte tudo isso independente de qual é o dispositivo, qual é o sistema que está sendo utilizado e qual é o sistema que vai coletar informações. Então, é um projeto muito bacana, a gente está muito satisfeito, tem virado um case muito bacana que a gente tem difundido aí para os outros municípios e a gente acha que, com isso, a gente vai conseguir melhorar a inteligência da tomada de decisões da Prefeitura de Santo André. Obrigado, Pedro. Agora, vamos seguir na conversa aqui com o Paulo, cofundador do Colab. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Conta como funciona o Colab, como surgiu a iniciativa. Bom, boa tarde, agradeço o convite. Quando a gente pensa, né, enfim, como é que o Colab surgiu, né, vem logo na cabeça de todo mundo que um grupo de pessoas estava andando na rua, caiu num buraco e pensou, poxa, vou agora criar algo para poder reportar esse buraco para uma prefeitura. Mas não é essa, né, a história do Colab. O Colab surge, né, vou puxar aqui para o ano 2008, né, quando tanto eu quanto o Gustavo, meu sócio, a gente já vinha iniciando a jornada trabalhando com marketing digital político.
fazendo campanhas políticas, né, várias regiões do país, focado muito na região Nordeste. Eu sou pernambucano, vocês vão perceber pelo meu sotaque, o pouco sotaque que eu tenho ainda. E a partir daí, em 2012, depois de fazer algumas campanhas, a gente entendeu que o digital era um caminho para o apoio aos gestores públicos e os políticos não somente exporem suas ideias, mas sim construírem as ideias juntos com o cidadão. Então, a gente fez uma proposta para um pré-candidato a prefeito do Recife na época, que se chamava Raul Henri, inclusive foi deputado federal e vice-governador de Pernambuco, para construir uma campanha colaborativa, né? Vamos construir um programa de governo colaborativo junto com a sociedade. E vamos utilizar o Facebook como ferramenta para puxar essa participação. E o Facebook, naquela época, tinha enquete patrocinada, e a gente começava a lançar perguntas sobre a cidade, né? Num Recife antigo, seguro e vivo, você moraria no bairro, sim ou não? E em uma semana, 70, 80 mil pessoas participavam dessa consulta. E a gente começou a perceber o poder dela, e o Raul, ele ia até a rua, ele comentava sobre as respostas, né? As pessoas iam na rua e falavam que tinham participado da consulta. E aí, com isso, ele não foi candidato, mas a gente ficou na nossa cabeça com essa visão de que era muito importante tentar construir algo para criar uma relação entre o gestor sentado na cadeira e o cidadão. E aí o Colab surge logo depois disso, em 2013, né, lá em Recife, a gente lança em Recife o Colab com um foco em ter a possibilidade do cidadão publicar um problema urbano ali de zeladoria, né, como a gente chamava, zeladoria colaborativa, buraco em rua, né, poda de árvore, que era a coisa básica para que ele entrasse e ele participasse das decisões da cidade ali com consultas públicas, né, para definir o PPA, PDOT, né, plano estratégico de futuro. E, a partir desse momento, a gente parte, e aí uma rede transparente, que tivesse o cidadão como protagonista nesse processo também. E a gente sempre focou nisso. A gente sempre entendeu que não adiantaria abandonar o cidadão ou não torná-lo protagonista dentro do processo da relação com a prefeitura. E até hoje a gente segura muito firme essa ideia, e foi aí que a gente começou a tentar buscar uma primeira prefeitura no país a aderir o Colab. Isso foi uma luta, foi um ano batendo em várias portas e muita porta sendo fechada, né, muito medo desse protagonismo, dessa participação do munícipe. E a gente conseguiu ali encontrar um prefeito, na época, 2014, o Gustavo Fruit, então prefeito de Curitiba, que estava sob a gestão de uma prefeitura que é pioneira, que é vanguarda, e que entendeu a importância de ser a primeira prefeitura a fazer esse movimento, de abrir uma rede social, um canal aberto, para criar um canal, para se tornar esse canal ele oficial, né, relação oficial com a prefeitura. E aí, a partir daí, outros gestores que tinham também essa visão inovadora começaram, né, a nos procurar, e a gente foi evoluindo em várias cidades brasileiras, né? E hoje o Colab se consolida muito nas cidades, muito além de uma ferramenta de mapear buraco, né, da zeladoria ou de consulta pública, mas sim também um grande balcão de serviços, né, onde a gente leva um programa e apoia a gestão pública como um todo, né, na oferta desses serviços digitais. E claramente com foco em cidadão protagonista e como engajar e mobilizar o cidadão para que ele entregue o resultado. Ou seja, aquele cidadão que acessa um serviço público, acessar e ir embora é muito ruim. Ele tem que ficar naquele ambiente para que ele possa também ter voz, que ele possa participar de uma decisão da cidade, que ele possa contribuir de N formas com a gestão, né? Então, um pouco do resumo aí do início do Colab. Hoje o Colab é uma GovTech, né, que está presente no país todo, né, em diversas prefeituras, além disso, governo de estado e também algumas utilities, né, de energia e saneamento. Quantas prefeituras hoje, Paulo? A gente está próximo a 30 prefeituras, né? A gente teve uma adesão no passado, até 2017, onde a gente chegou a 150, só que era uma relação porta para fora, né? O programa de gestão pública colaborativa já rodando em 30 e agora com 2 governos de estado também. Inclusive Santo André, e um dos gestores públicos que, né, surgiram ali naquele início foi justamente estar aqui sentado do meu lado, Pedro Seno, que ligou, o telefone tocou, né, 2015, 14, lá do escritório do Colab, e era o Pedro Ubatuba, né, na gestão de Ubatuba, querendo entender como... E aí eu estava listado ali, né, mais um, assim como o Fruit, o Firmino, o Rodrigo Neves em Niterói, o Pedro foi um desses atores no início do projeto. Você pode pedir desconto da Colab, Pedro. Vamos dar sequência aqui na conversa. Obrigado, Paulo. Quero falar com as outras empresas juntas que estão aqui com a gente. O Marcelo,
Fala para a gente sobre o quanto o tema das cidades digitais é importante para a Huawei hoje. Que tipo de serviços, tecnologias vocês estão desenvolvendo e trabalhando com o setor público? Perfeito. Alô? Opa, boa tarde a todos. Sou Marcelo Malta da Huawei, é um prazer estar aqui. E, Circe, é uma área extremamente importante para a Huawei, né? Todo esse processo de transformação digital, né? Isso, como bem falou o Pedro, começa ali com a questão de conectividade, você ter conectividade, então esse é o fundamento para que você consiga estabelecer aplicações que sejam úteis ao cidadão, né? Então, esse é o nosso core business. Você tem uma camada que a gente enxerga, a camada dos dispositivos, né? Então, dispositivo, conectividade, e normalmente esses dados ou eles vão para um data center privado ou para sistemas de computação na nuvem, né? E essas três camadas são as camadas que a gente classifica como camadas de infraestrutura. Então, nós temos atuação em todas essas três áreas, né? Conectividade, a gente é muito conhecido aqui no Brasil. Na parte de computação na nuvem, nós temos 2 data centers localizados, instalados aqui no Brasil, né? Então, essa é a plataforma para qualquer tipo de aplicação que você vá eventualmente estabelecer, né? E aí, como o Pedro comentou, são vários tipos de aplicação, eles deu vários exemplos, e o Paulo comentou a respeito do cidadão trazendo informações para que isso, vamos dizer assim, se expanda, atendendo às mais diversas necessidades. Então, é sabido que isso é algo que vai estar em mutação constante, mas à medida que você tem conectividade em todos os pontos, né, essa estrutura, dispositivo, conectividade, plataforma, esse é o fundamento. Então, a gente tem esses investimentos dentro dessa área, a gente tem suportado nossos clientes ao redor do globo, né, a expandir os seus negócios por meio do estabelecimento desses projetos de cidade inteligente. Então, temos colaboração com grandes operadoras, casos de sucesso, como comentou de bueiro ou de lixo, né? Coleta de lixo inteligente também. Tem muitos casos. Então, para a gente, é essa plataforma, né? E essa plataforma serve de referência para a introdução de qualquer tipo de caso, né? E esses fóruns aqui são importantes para que a gente consiga trocar experiências, trazer experiências de outras localidades e, usando esse tipo de arquitetura, replicar esses casos com maior rapidez. Porque a gente enxerga o benefício, acho que todo mundo enxerga o benefício de uma cidade conectada, né, com esses diversos tipos de serviços, mas muitas vezes uma experiência que já foi feita num determinado local, se a gente tivesse uma forma de replicar isso com rapidez, isso que, na verdade, poderia transformar cidades trazer esses benefícios para mais cidades e com uma maior rapidez. Então, a gente trabalha com essa arquitetura justamente para ajudar as prefeituras, os nossos clientes, a replicar esses casos. Faz um caso e replica. Esse é o nosso objetivo. Marcelo, porque você comentou que seria interessante replicar as iniciativas com mais rapidez. Por que isso não acontece? É uma questão de ter redes disponíveis para prestar o serviço? É uma questão de entes públicos ainda não estarem familiarizados com as tecnologias? Porque tudo isso é inovador, não? Certamente. Essa pergunta que você fez é muito interessante. Bom, a gente analisa diversos países, como que isso acontece em vários países, né? E certamente o fato da gente estar no mercado asiático, particularmente no mercado chinês, a gente consegue ver essa questão do planejamento estratégico para que esses objetivos eles sejam atendidos. Então, você pega, por exemplo, os planos quinquenais, né? Você tem lá, nossa prioridade é expandir a cobertura 4G para todo o país e começar a implantar 5G, que foi o 13º plano. No 14º, que é o atual, então eu já expandi cobertura 4G, eu vou expandir a cobertura 5G e vou colocar 5G nas cidades, nas aplicações em cidades inteligentes e verticais, em indústrias.
Então, assim, tem um conjunto de iniciativas num planejamento de longo prazo para fazer com que isso aconteça. Na área de cidades inteligentes, particularmente no Brasil, em maior parte dos países, né, você tem as cidades trabalhando de forma isolada. Então, o que acaba acontecendo? Demora-se muito tempo para você implantar um caso que eventualmente já foi sucesso numa outra cidade, né? Essa troca de experiência, ela não acaba muitas vezes não acontecendo, e essas camadas para você facilitar essa replicação, muitas vezes elas não estão bem formatadas. Então, hoje, por exemplo, você pegar dentro do mercado chinês, eles têm essas 4 camadas, né? Essas 3 de infraestrutura e a camada de aplicação. E aí, o que eu faço eventualmente num determinado local, como em termos de plataforma isso está unificado, a plataforma de infraestrutura, você consegue rapidamente replicar e levar para as outras localidades. Então, a gente enxerga que a necessidade de você ter uma planificação disso, uma orientação para facilitar essa replicação como alguma coisa muito interessante, porque assim traz problemas diferentes e a gente consegue escalar isso com mais rapidez. Obrigado, Marcelo. Agora quero levar a conversa para as teles, começando pela TIM com o Paulo. Paulo, como a TIM tem atuado no desenvolvimento de soluções para os municípios? O que vocês têm oferecido? Quais casos de sucesso até aqui? Bom, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, diante de tantos amigos e tantos anos de mercado. Já escados aqui na frente, estou me sentindo até, você deveria estar aqui, eu deveria estar aí. Mas tudo bem. Eu vou começar falando um pouquinho do setor de telecomunicações, depois eu entro na TIM. Quando a gente fala de contribuição e a gente olha o que o setor de telecomunicações fez para o mercado, a primeira frase seria a democratização da comunicação para todo cidadão brasileiro. Hoje o número de acessos móveis é maior que a população. Quando você pega um táxi, que ele tem lá um dispositivo, todo mundo tem um dispositivo. Tudo que a gente está falando aqui só aconteceu porque o setor de telecomunicações passou por todo o processo dos Ds lá de disrupção, de curva exponencial, da desmonetização para chegar na democratização do serviço de telecomunicações. E aí, puxando um pouquinho para o lado da TIM, a TIM ela se tornou, agora no último ano, a maior rede móvel do país. Hoje a gente administra mais de 27 mil sites. No país, a gente tem presença em 100% dos 5.570 municípios. 5.300 com 4G e até o final desse ano, 5.570 com a tecnologia 4G. Seria maravilhoso se o Brasil não fosse um país de dimensões continentais. Eu falo que a gente tem um grande desafio, porque cobrir as cidades não é cobrir o país. Então, a gente tem frentes hoje no agronegócio para cobrir o campo, a questão da conexão de rodovias no setor de logística e tudo mais. Mas esse processo de estar 100% em todas as cidades com 4G começa há mais de 10 anos, e aí, de novo, o setor vem investindo mais de 20% da receita líquida, isso eu estou falando de todas as empresas do setor, mais de 20% da receita líquida, fazendo investimentos para a tecnologia implantada no país. Isso há mais de 10 anos. No caso da TIM, são 4 bilhões, mais de 4 bilhões todo ano, e o plano nosso industrial para os próximos 3 anos, mais de 12 bilhões de investimento, agora com a tecnologia 5G. Nós fomos protagonistas e lideramos a cobertura do 4G no país. Está acontecendo a mesma coisa agora com o 5G, presença em todas as capitais. A maior parte das antenas hoje 5G disponíveis são da TIM, em cidades como São Paulo, Rio, Curitiba, que é tida no Brasil como a cidade mais inteligente do país, Recife, com 100% de cobertura de todos os bairros da cidade. Quando a gente, descendo um pouquinho, o que isso faz? Telecomunicações, conectividade, dentro daquilo que o Marcelo comentou, é habilitador dos serviços que vão ser prestados. E aí seja na educação, e aí quando a gente fala de educação e olha os últimos 3 anos com a pandemia, na hora que a gente teve a questão da pandemia, que todo mundo foi mandado para o seu home office, ou o home study, que todo mundo teve que estudar de casa, o setor de telecomunicações estava pronto naquele momento, e o país entendeu, e as pessoas entenderam, o quão importante, o quão de utilidade pública é o serviço de telecomunicações. Porque todo mundo teve que passar a trabalhar de casa conectado. E na questão da educação,
o setor colocou milhões de acessos, e isso diminuiu um pouquinho daquele gap que tinha da conectividade, do acesso à informação. Então, quando a gente fala de transformação digital, de conectar todas as pessoas, a gente também está diminuindo esse gap e trazendo essa questão da inclusão social de toda a população do país. Educação. Se a gente vai no segmento de transportes, hoje, todo o segmento nas grandes cidades, hoje a gente já tem ônibus conectados, onde você está num ponto de ônibus, você sabe quanto tempo aquele ônibus leva para chegar naquele ponto de ônibus. Então, a gente está falando de mobilidade urbana das pessoas, mas também acompanhamento de mobilidade urbana de todo o sistema de transporte. O pessoal aqui, na hora que a gente fala de telecomunicações, todo mundo vai entrar nessa questão de como é que a gente digitaliza o sistema de transportes. Então, a gente também está nisso, nessa questão de mobilidade urbana. Segurança pública, câmeras, pode ser por fibra, pode ser por sistema móvel. Hoje, com a tecnologia 4 e 5G, é viável qualquer uma das duas tecnologias para se conectar device. Então, a gente tem aqui na Paulista câmeras conectadas com sistemas já de telefonia móvel. Nós temos agências bancárias conectadas via sistemas de telefonia móvel já no padrão 5G, de alta velocidade. Transporte, segurança, eu falei câmera, segurança. Se a gente vai para um outro setor, saúde, exemplo, a gente está com um piloto aqui no Sírio-Libanês para ambulância conectada, onde você consegue ter já uma interação dentro da ambulância para um sistema de comunicação do paramédico que está ali dentro, já com o hospital e já fazendo uma transmissão de informações, recebendo e enviando uma transmissão de informações. Então, do ponto de vista de conectividade, quando a gente fala de habilitador das telecomunicações, eu acho que esse é o nosso grande papel. E dentro das camadas que o Marcelo citou de dispositivo, conectividade e plataforma, colocar mais de 5 anos, a gente tomou uma decisão, e eu digo que foi acertada, de se tornar parte do ecossistema. A única forma de levar solução para o mercado é você entender cada um dos ecossistemas que você está trabalhando, para que você forme as parcerias e consiga levar ao mercado soluções fim a fim para cada cliente. Obrigado, Paulo. Fernando, vamos falar sobre a Oi. A mesma pergunta. O quanto que esse tema das cidades inteligentes é central, é importante para a Oi? O que vocês já fazem? O que tem de cases de sucesso? Maravilha, Circe. Gostaria primeiramente de agradecer aqui a presença de todo mundo, né, prestigiar o nosso painel, agradecer aqui todos os participantes. Para mim é uma honra fazer parte aqui do painel nessa discussão, principalmente aqui de Smart Cities. A Oi, ela sempre teve o governo como um dos principais parceiros para desenvolvimento de tecnologia, né? A Oi Soluções desenvolve serviços e soluções tanto para o mercado privado quanto para o mercado de governo, mas a gente sempre teve um desenvolvimento muito colaborativo com diversos governos do país. Então, soluções de Smart City já voltado para a parte de interação com o público, né, desenvolvimento de aplicativo. A gente já teve soluções desenvolvidas para conectividade de Wi-Fi, fibra ótica, ambientes outdoor e indoor. A gente tem diversos serviços de segurança voltado para a segurança pública implementado. A gente vem implementando, inclusive, tem vasta experiência na implementação de serviços voltado para a segurança pública. Então, a gente tem no Sergipe, tem em Pernambuco, e mais recentemente estamos implementando o projeto de maior tecnologia para a segurança pública, que é isso que a gente está ativando lá na Bahia. E a Oi sempre teve esse desenvolvimento em conjunto, sempre com a preocupação de como a gente consegue resolver melhor a dor do cliente, né? Então, como é que aquele cidadão ele vai ser melhor atendido? Então, essa cocriação com os governos, a gente sempre incentivou demais lá dentro da Oi Soluções. Quando a gente olha para alguns governos, né, teve uma época que os governos eles tinham muito o processo de comprar o equipamento, né, comprar aquele ativo. Só que aí, quando você olha do ponto de vista de arquitetura, você tem que garantir que, ao comprar aquele ativo, é só um pedaço do serviço como um todo. Você precisa ter toda a cadeia atendida em termos de pilares. Então, assim, como é que eu garanto que, num eventual problema, eu consiga detectar ele de forma proativa? Como é que eu otimizo a utilização já pensando num ganho de performance? Como é que eu garanto a segurança
principalmente a questão da segurança cibernética, de todo esse amparato que eu estou implementando. Então, como é que eu garanto a sustentabilidade? Então, como é que eu implemento aquele projeto que ele, de certa forma, possa ser feito da forma mais sustentável possível, né? E como é que eu garanto que o cidadão vai estar bem atendido? Então, quando a gente olha o projeto que a gente está terminando de implementar agora na Bahia, você dá um empoderamento para o policial impressionante, né, para a segurança pública do Estado. Então, rapidamente, né, como é que a gente modelou esse projeto em conjunto com o governo? Então, a gente pensou muito em, cara, como é que eu diminuo o tempo de chegada do policial até aquele ponto? Então, como é que eu integro todo o chamado daquele evento, daquela ocorrência policial, como é que eu acho a viatura mais rápido e como é que eu já faço esse disparo para que ele consiga já encontrar alguém que cometeu algum tipo de delito, ou, enfim, ou é foragido e assim por diante. Então, esse tempo, antes da implementação dessa tecnologia, ele era gigante, né? E com toda a implementação do aparato de 4.000 câmeras, tanto para leitura de placa quanto para reconhecimento facial, 4.000 dispositivos móveis, né, na mão dos policiais, a conectividade de tudo isso, a implementação de um LTE privado. Então, a gente utiliza a frequência reservada para a segurança pública da polícia. Lá em 13, a gente tem isso implementado em 13 cidades, né? O governo tem intenção aí de fazer algum tipo de implementação em mais outros estados, e a gente atende também com conectividade e vídeo monitoramento 78 municípios, e a gente sabe que a Bahia tem mais de 400. E nesse percurso todo, você consegue fazer a detecção daquele foragido, consegue fazer essa correlação, né, feito pelo policial, obviamente, tudo isso, todos esses dados são operados pela própria polícia, né, pela própria segurança pública. E aí, rapidamente, ele gera um alarme, e esse alarme é investigado, e ao gerar o alarme, você já, geograficamente, já diz aonde que está a viatura mais próxima, onde pode ser feita a abordagem, o policial já recebe todas as informações que ele precisa para fazer isso e fazer a confirmação se aquela pessoa que estava andando, de fato, ela tem algum tipo de dever com a justiça. Então, é só um exemplo do quanto a gente potencializou a questão de segurança pública na Bahia e que a gente sente muito orgulho desse projeto em implementação. Nesse caso, só falta disparar a sirene para o policial. Exatamente, só falta disparar a sirene. E é excepcional porque quando você olha em segurança pública, você tem que pensar em prevenção. Então, assim, como é que ele não acontece? O melhor de todo é que o crime não aconteça. Então, como é que eu previno isso? A segunda uma vez que ele aconteceu, como é que eu empodero o agente, né, em campo para que ele possa tomar as melhores decisões? E uma das coisas do LTE privado lá é que o time de inteligência de polícia sempre falou, cara, quando ele estiver numa ação, ele não pode ter dúvida sobre o comando que ele recebeu. Então, se imagina se naquele momento a célula móvel está congestionada, ou se eu tenho alguma degradação de qualidade. Então, como é que eu garanto que ele vai ter uma comunicação super confiável naquele momento de uma ação tão crítica? Então, a implementação do LTE privado trouxe um ganho gigantesco para esse processo de segurança pública. E o terceiro ponto, só para não me estender tanto aqui, é a investigação pós, né? Então, assim, legal, o crime aconteceu, agora como é que a gente consegue fazer um diagnóstico, como é que consegue fazer uma investigação onde você consegue coletar todas as provas? Então, a tecnologia, você consegue fazer todo o rastreamento, consegue fazer todo o tracking. Então, você tem essas três necessidades de quando você tem em segurança pública, né? A prevenção, a atuação em campo e a investigação, você consegue atender muito bem e a tecnologia ajuda muito nisso. Obrigado, Fernando. Quero chamar agora para a conversa o Rafael, da Liga Telecom. Rafael, conta para a gente o quanto que esse tema das cidades inteligentes é importante para a Liga e que tipo de atividades vocês já têm desenvolvido com os municípios do Paraná. Obrigado, Circe.
Queria aproveitar também para agradecer a Conex pelo convite, representar a Liga aqui num painel, os colegas todos aqui que sempre trazem bastante luz e discussão em alto nível num tema tão relevante. Respondendo bem objetivamente a pergunta, Circe, esse tema das cidades inteligentes é um pilar central da estratégia da Liga. Eu tenho aí 25 anos de mercado e estou há um pouco menos de 3 meses lá, desci para Curitiba, Paraná. Me deparei com uma empresa que tem uma marca recente, são um pouco mais de 1 ano de marca Liga, mas com histórico longo, dado que nossas bases são 2 ex-estatais, a Sercontel Londrina e a Copel Telecom no restante do estado. E esse pilar sempre foi muito DNA, porque nossa receita basicamente é metade B2C, metade B2B, né? E do B2B, obviamente, a parte de governo, pelo próprio histórico, tem uma relevância muito grande. Para vocês terem uma ideia, dos 399 municípios aí do estado, a gente tem 60% dos municípios, 268, com soluções de fibra do Grupo Liga. Pensando um pouquinho, né, numa aplicação, né, de cidade inteligente, que é, por exemplo, a questão da educação, a gente está presente aí em mais de 4.000 escolas, sejam municipais, sejam estaduais, também provendo soluções de conectividade. Me chama a atenção até, eu ouvi o painel mais cedo, uma operadora nacional dizendo que essa vertical Smart City foi deixada de lado, e acho que como operadora regional, posso dizer que a gente não atua só específico no Paraná, mas principalmente no Paraná, temos também atuação no B2C no estado do Mato Grosso e no corporativo em algumas cidades do interior de São Paulo, a gente se coloca muito nesse papel como provedor regional de ocupar talvez esse espaço que as grandes deixam. Então, o fato de a gente estar mais próximo, esse jogo mais local, permite que a gente deixe um olhar com um pouquinho mais de cuidado, não só para as grandes cidades, a gente ouviu aqui muito bacana o case do Pedro aqui em Santo André, o Paulo falou um pouquinho de grandes cidades, Curitiba, por exemplo, na Colab, mas acho que um olhar também, inclusive, nos municípios talvez de menor porte, né? A gente não vai conseguir fazer uma transformação nas cidades se a gente não olhar de uma forma um pouco mais abrangente. E, obviamente, a gente lidar com prefeituras de menor poder aquisitivo, né, de dificuldade mais de gestão administrativa. E aí, respondendo a outra pergunta do Circe, como é que a Liga vem atuando, então, para poder viabilizar soluções e aplicações, a gente ouvimos N aqui, mas como tornar isso real, né, levar isso para as cidades de pequeno e médio porte também. Então, acho que o papel muito da Liga, dado essa nossa presença forte aqui no estado do Paraná, é muito de discutir e ser protagonista da discussão com autoridades públicas, órgãos de fomento, né, porque o grande desafio não é a tecnologia. Acho que todo mundo aqui já viu que a tecnologia funciona, né? Seja em fibra, seja no 5G, móvel, satélite, ela está aí. Né? Dispositivos estão chegando. É como você viabiliza isso, que seja rentável, seja escalável. Né? Então, só com... Aí acho que o Marcelo e o Paulo trouxeram uma palavrinha que é muita forma como eu acredito, que é a força do ecossistema. E acho que a gente aqui, né, esse fórum tem uma responsabilidade muito grande de viabilizar que esses novos modelos de negócio viabilizem que cidades de pequeno e médio porte também tenham acesso a revolucionar a forma como faz a gestão, né, dessas cidades, né, a gestão de escolas, de hospitais, né, de segurança, etc. Então, uma discussão que passa muito no modelo de negócio, a gente conseguir... será que o modelo de PPP é um modelo mais eficiente para isso? Será que a 866 é a melhor forma de licitar para a gente conseguir viabilizar que isso seja acontecido? Então, essa pauta de provocar, e a gente tem estado muito próximo, no caso do Paraná, em órgãos de fomento, como o Invest Paraná, aqui em São Paulo também, com o Invest São Paulo, a gente tem acompanhado alguns roadshows no programa Tecnocidades, para a gente tentar construir essa cartilha, né? Que vem as prefeituras, vem as aplicações, todo mundo quer ter isso. Agora não sabe como. Então, assim, como construir uma cartilha, discutindo com Tribunal de Contas, né, com prefeitura, com o Estado, com órgãos de fomento, como é que a gente libera FUST para poder estar isso à disponibilização das cidades, para poderem investir onde a gente acredita, de fato, que transforma a vida das pessoas, simplifica a gestão urbana e coloca, acho que, as pessoas numa inclusão social através da inclusão digital, de cidadania, e isso acaba tendo impacto grande em desenvolvimento econômico das cidades. Né? E a gente fala de transformação urbana, como também uma cidade inteligente pode permitir que o interior seja pujante o suficiente para a gente não precisar ter o êxodo, né, do campo, do interior para as grandes cidades, que a gente sabe as mazelas todas de infraestrutura que isso acabam gerando. Então, tornar um interior e cidades mais fortes vai tornar um país mais próspero também. Rafael, você comentou que mais cedo uma operadora disse que deixou o tema de lado de Smart Cities. Está aqui nesse painel? Não está. Bom,
Então, a gente já sabe por quê. Mas acho que assim, acho que esse comentário também é interessante, porque se associa com o que o Mota falou um pouco antes sobre os desafios que impedem que essas iniciativas excelentes, em cada uma das cidades, de maneira isolada, ganhem corpo e se repliquem, né? Talvez, Paulo, você possa falar também um pouco mais sobre isso, e Fernando, você na Oi também possa contar assim, essa experiência de vocês como operadoras, quais os desafios que vocês têm para fazer esses modelos se replicarem, se é uma questão de chegar às prefeituras, se é uma questão de disponibilidade de conexão, ou se é alguma outra questão. Posso começar? Falando um pouquinho do modelo de negócio, eu acredito muito, o Rafa, falar o Rafa, porque aqui todo mundo é colega, né? Quando eu falei que a gente era amigo, todo mundo aqui, em algum ponto, trabalhou junto. Eu acredito muito no modelo Solution as a Service, né? Que é a solução como serviço, de levar o serviço completo, fim a fim, e aí isso inclui a solução, fim a fim. Seja por PPP, e aí eu vou dar um exemplo claro de solução fim a fim. A gente, nos últimos, do ano passado para cá, a gente vem, vamos dizer assim, sendo bem sucedido no mercado de iluminação pública. Uma parceria, num projeto fim a fim, público, né, de parceria público-privada, onde setores, isso está sendo terceirizado pelos municípios, e essa prestação de serviço está sendo feito por empresas, né, a manutenção e a substituição de lâmpadas por lâmpadas de LED, isso vai envolver a questão de menor consumo de energia, melhor gestão do sistema, e o que a gente vê, a gente consegue levar isso, né, exemplo real, a gente implantou Petrolina com a Engie, implantou Santa Luzia com a Citran, implantou Porto Alegre com a IPSul, acabamos de anunciar agora Curitiba, 40 mil pontos com a Engie e outros projetos que já estão fechados aí, que a gente deve anunciar em breve. Então, assim, quando a gente olha esse tipo de modelo fim a fim, o que ele traz de importante quando você olha o setor público? Duas coisas que acontecem também no setor privado da indústria, quando você toma uma decisão de fazer ou ter aquilo como serviço. Eu acredito muito na prestação do serviço, principalmente para o público, que é risco de propriedade, o risco de você ter a propriedade daquele ativo e risco de obsolescência daquele ativo. Então, a gente vê muito quando se faz aquisição de veículos. Aquilo se deprecia, não tem manutenção, se perde. Você coloca rede de fibra ótica, não estou falando que é o caso, foi citado aqui, de propriedade. Eu até sinto assim, uma certa incompetência de escutar que uma prefeitura que tem que administrar uma cidade teve que investir em infraestrutura de telecomunicações. E aí é uma vergonha esse serviço deveria ser prestado por um provedor de serviço de telecomunicações. O papel de cada um, o core de cada um. O nosso é prover esse tipo de serviço. Então, eu acredito muito nessa visão, nesse modelo de negócio. O Rafa também citou um negócio interessante, talvez rever o modelo de como é feito os processos licitatórios. Que, no final das contas, talvez o que tenha sido citado de manhã, é que se você fizer um trabalho de longo prazo, de consultoria e tudo mais, no final das contas vai ser feito um processo de licitação pública, um leilão público, e ganha o melhor preço, não ganha quem fez o trabalho. Então, você pode ficar esperando, e na hora que sair o processo, se você se adequa àquele edital, você vai lá e coloca o melhor preço e você vai levar. Então, você desenvolver no longo prazo a solução, fazer a consultoria e não ter depois a garantia que o teu trabalho está sendo reconhecido, pode ser isso que tenha levado à afirmação que foi feita hoje de manhã. Muito obrigado. Fernando, e você? O que diria que tem de desafio para se chegar até as prefeituras e replicar os modelos? Perfeito. Eu ponderaria aqui dois pilares, né? Até comentei um pouco na minha fala anterior. Existe uma questão de compra, em muitos casos, multiplicava por 100 vezes. Então, a compra do ativo, ela não te garante uma perpetuidade da prestação do serviço, e aí o cidadão fica impactado, né? Então, eu acho que uma das formas de replicar isso obviamente, ter a parceria cada vez mais forte entre o governo e as empresas de desenvolvimento de tecnologia, né? Aqui eu cito Oi Soluções,
e também essa possibilidade de compra e adesão de serviços, já agilizando a implementação em cada um dos locais. Porque no fim do dia o que interessa é o serviço para a população, não é o ativo no balanço da prefeitura, né? Perfeito, exatamente. Porque aí a Câmara parou de funcionar. Se ele não tem um espero, ele não tem um contrato de serviço, a Câmara vai ficar sem funcionar. E o cidadão, Claro. às vezes, tem a falsa sensação de que ele está seguro, porque a Câmara está ali, mas ela não está funcional, não está mandando as informações, não está mandando insight. Pedro, e você do lado do setor público, né? O que pode dizer sobre como contornar esses desafios para a contratação dos serviços e também sobre os modelos de parceria? Nossa, eu tenho muito para falar depois das considerações aqui. Eu vou tentar Eu vi ser que você bem foi breve, só assim, né? anotando ali, É, curiosamente. Tô cheio de coisa escrita aqui. Essa questão sobre comprar ou locar, né, equipamento como serviço, SaaS, né, Software as a Service, é aquele negócio, né, comprar e depois o que a gente faz com isso, mas também locar e depois, né, porque se a gente loca um serviço, a gente faz contratos no máximo 5 anos, né, pelo 8666. E depois que a gente loca o serviço por 5 anos, o que a gente faz no 6º ano, né? É um serviço, às vezes, que é muito importante. Se a gente não tiver um processo licitatório que funcione, a gente fica sem o serviço, né? Então, a ARP, por exemplo, né, ata de registro de preço. Eu sou um super defensor de ata também, mas ata é um contrato que você faz por 1 ano, que você pode solicitar aquele serviço com o preço registrado por 1 ano, mas ata não pode renovar. Então, por exemplo, a gente tem processo que a gente faz com ata de registro de preço, e a gente tem que fazer o processo todo ano. Quando a gente acaba de assinar o contrato, está na hora de começar o processo de novo. E, além disso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem jurisprudências, né, já tem acordos que eles fizeram, que eles punem prefeituras que pegam carona em atas estaduais e federais. E a gente acaba tendo que fazer atas próprias, né? Então, o desafio do lado de cá do balcão é muito complexo, né? Eu até, escrevendo aqui, eu fui elencando, eu sempre falo isso, são 5 pontos que eu defendo que têm que ser trabalhados pelos governos para que a gente faça com que a tecnologia seja implantada, os serviços sejam implantados. Primeiro, obviamente, é investimento em tecnologia. Não tem como fugir. Tecnologia custa dinheiro, mas também tecnologia economiza dinheiro. Então, investimento em tecnologia é fundamental, todo município tem que fazer, tem que ter o Tribunal de Contas já trabalha isso, que é o plano de compras públicas, tem que ter um plano de investimento em tecnologia, um plano diretor, tem que ter investimento, porque o investimento em tecnologia, ele se paga a longo prazo, tanto quanto serviço, quanto exatamente também como economia financeira. A segunda questão que a gente falou muito aqui, é a questão do arcabouço legal. Porque é muito clara, né, a diferença do público e do privado. A diferença do público e do privado é que no privado você pode fazer tudo o que não é proibido. Então, é proibido vir participar de um evento durante o dia? Não, então você pode vir. No público, é permitido que um servidor público venha participar de um evento? Se não tiver uma lei expressamente que diga isso, um decreto que diga isso, ele não pode. Então, o arcabouço legal é muito importante, né? E muitas vezes o arcabouço legal que os municípios são sujeitos, eles não vêm do município, vêm do governo federal, do governo estadual. A 8666, por exemplo, é a lei de licitações que a gente ainda usa hoje, né? Porque ela foi prorrogada o uso dela até o final do ano. Então, como contratar tecnologia com uma lei de mais de 30 anos, né? Uma lei que completou agora 30 anos, né? De 93. 8666 ou 666 não é à toa, assim, né? Do número da lei. Agora que a gente teve a nova lei, né? A 14133, que é a nova lei de licitações, que cria outros mecanismos, né? O contrato era de 5 anos, agora o contrato pode ser de 10. A ata de preço pode ser renovada. Então, a gente espera que a partir do ano que vem, né? As coisas melhorem, mas ainda a Prefeitura de Santo André tem muita dificuldade. A gente não fez nenhum processo pela 14133, porque quem faz a licitação não quer trocar o modelo do processo de compra, porque eles fazem isso há 30 anos. Não é tão simples fazer a mudança. A terceira coisa é a questão de mudança de cultura. E mudança de cultura no poder público é muito complicado, porque a gente lida com servidores que estão ali, às vezes, há 40 anos fazendo o mesmo processo, carimbando os processos do mesmo jeito, etc. Então, como explicar para o servidor público que está lá há 40 anos fazendo a mesma coisa, de que ele tem que fazer diferente? A gente tem que sempre trabalhar essa questão de que a TI, a tecnologia e inovação, ela vem para simplificar, para facilitar o trabalho dele, não para substituir o trabalho dele. A quarta questão é a questão de centralização de decisões. O poder público, você tem educação contratando uma solução, saúde contratando outra, segurança contratando outra, e muitas vezes essas tecnologias não se falam.
Em Santo André, a gente tem um grupo chamado Núcleo de Inovação Tecnológica, né, que eu presido, que ele é um grupo que se reúne uma vez por mês com todas as pessoas que trabalham o tema da TI no município. Então, é o cara da TI da educação, o cara da TI da saúde, o cara da TI de finanças, o cara da TI da previdência, o cara da TI do serviço de água e esgoto. E a gente se reúne uma vez por mês para discutir o que está sendo feito no município, em cada uma das pastas, para garantir que a gente tome decisões coordenadas. E a quinta coisa é a profissionalização da gestão e dos gestores. Eu, por exemplo, estou na prefeitura já há 6 anos, né, em Santo André, mas eu trabalho com o governo faz 15 anos, não sou filiado a partido político, sou engenheiro de telecom, trabalhei na UA, inclusive, e eu consigo fazer muita coisa lá porque eu entendo a lógica e a importância do trabalho que a gente está fazendo. Eu fui secretário de Finanças um ano em Santo André e eu sei como gerir o orçamento. Então, quando eu vou fazer um projeto, eu sei como buscar esse recurso dentro das secretarias. Então, a profissionalização da gestão dos gestores também é um quinto ponto muito importante. Então, esse é um pouco dos pontos que a gente trabalha bastante, que a gente divulga bastante no fórum, discute com os municípios, para discutir a importância do investimento e do uso da tecnologia. Obrigado, Se Pedro. só se me permite, assim, acho que todo o discurso aqui do Pedro corrobora a minha teoria de que nenhum dos 5 desafios deles é tecnologia ou infraestrutura. Não é. É como dar acesso a isso. Então, acho que... Tecnologia é instrumento, né? Total. Tecnologia é meio, não é fim. E acho que talvez a nossa maior barreira é isso, como ecossistema, a gente simplificar esse processo todo. Mota, a Huawei, como uma multinacional, tem a experiência aqui de Brasil e tem a experiência no trato com o ente público em outros países, né? Não só no país de origem, a China, mas em outros em que vocês estão presentes. O que dá para agregar, assim, nessa conversa, assim, no trato com o setor público, no trato para a disseminação de tecnologias e serviços para cidades digitais aqui no Brasil? Circe, a gente tem realmente experiência vasta, estamos presentes em mais de 170 países, né? E o que a nossa preocupação de longa data, a gente fala, por exemplo, de IoT para operadoras, né? Ou certamente acaba se aplicando para cidades ou indústrias, etc. E assim, lá em 2015, quando isso estava bem no comecinho, etc., a gente pegava alguns projetos, construía esses projetos, eram ganhos de eficiência super expressivos, como o Pedro colocou, né? Você investe em tecnologia, você tem ganho, você tem investimento, mas você tem um ganho. E esses ganhos eram sempre ganhos expressivos. E a gente começou a ver que não decolava da forma como a gente gostaria. Então, essa forma de atuar hoje, quando a gente evoluiu para essa arquitetura, né, é justamente para facilitar, para fazer com que essa escalabilidade ela aconteça mais facilmente. Porque a nossa ideia inicial era atuar com plataformas em cada uma das operadoras, etc. Eventualmente, a gente viu que a escala dentro de uma única operadora, ou a força de vendas dentro de uma única operadora, não era suficiente para viabilizar o investimento inicial nesse tipo de plataforma. Então, a gente teve que subir um nível. Tem as plataformas oferecendo para as operadoras, para os governos, para quem quer fazer uso desse tipo de plataforma. Então, assim, ao longo do tempo, a gente foi vendo que esses casos individuais são todos com ganhos de eficiência muito expressivos, mas você tem que ter um investimento em tecnologia, essa plataforma ela vai escalar ao longo dos anos, mas muitas vezes esse primeiro investimento inicial ele não é suficiente para sustentar um único caso, né? Então, assim, a nossa tarefa hoje como vendor, além de desenvolver as tecnologias para cooperar com operadora, integradores, governos, é justamente o quê? Identificar os casos, tentar verificar qual a melhor forma de escalar isso, né, e trazer esses modelos para poder compartilhar. Então, casos, por exemplo, de segurança pública na Bahia, etc., esse projeto começou numa visita, né, de alguns anos atrás, que a Oi fez à China para ver algumas coisas que lá estavam acontecendo, e aí a gente mostrou o que foi feito, né, e podemos replicar isso, porque existe um interesse, etc. Então, a nossa ideia é justamente isso, criar esses casos de referência, coletar os melhores, compartilhar para facilitar esse tipo de escalabilidade. Seja por meio de indicação de parceiros. Muitas vezes você vai implantar um projeto aqui no Brasil, você não encontra. Fui fazer um projeto de agricultura inteligente no interior de Goiás, e nós
buscamos um integrador para poder fazer análise das imagens de drone, verificar onde que a gente jogava em inseticida, defensivo agrícola, né? E, poxa, nós acabamos encontrando um grupo na Universidade do Tocantins que estava fazendo isso e trouxemos esse pessoal lá do Tocantins para Goiás. Então, assim, criar o conjunto de parceiros certos para aquela aplicação, né, e vender, mostrar esses casos para que alguém que queira replicar consiga fazer isso com facilidade. E a gente traz essas experiências do mundo inteiro para compartilhar aqui, né? Boa, Mota, obrigado. Vocês trabalharam juntos nesse projeto da Bahia, de segurança pública. Isso me faz pensar como é que vocês lidam com a questão, por exemplo, de privacidade quando se trata de uso de câmeras e monitoramento de espaços públicos. Quer dizer, se captam muita imagem, como é que, assim, não só a captação, mas o armazenamento dessas imagens e o direito das pessoas permanecerem em privacidade. Quer dizer, essa imagem não ser usada de maneira inadequada. Perfeito. Posso falar aqui? Pode. Legal. Quando a gente discutiu os projetos para a segurança pública, a gente sempre tinha esse cuidado e ter esse debate, essa discussão toda, tá? Então, o que a gente implementa todo o ecossistema, a conectividade, os equipamentos, mas quem opera, quem lida com as imagens, quem sabe onde está o armazenamento, quem cuida da base de dados é a Secretaria de Segurança Pública. E aí eles têm os dispositivos legais, né, que eles podem utilizar isso a favor da segurança pública. Então, nós, como orquestradores de soluções, a gente implementa toda essa infraestrutura, a gente entrega isso funcionando, damos todo o suporte de TI, funcionamento, operação e tudo, mas toda a manipulação de dados, inclusive quem opera a ocorrência, quem lida dentro do sistema de plataforma integrada, quem envia a ocorrência para o policial da ponta é um outro policial que está tratando aquela ocorrência. Então, em hipótese nenhuma, existe qualquer tipo de acesso público, existe algum acesso da operadora à base de dados, a tratar essas imagens, enfim. E aí isso fica 100% a cargo da segurança pública. Tá certo. Obrigado. Nada. Paulo, e na Colab? Mais cedo você comentou que são 30 contratos hoje com prefeituras, né? Se não me engano, o número foi esse, 30. O que você pode acrescentar no debate sobre o modelo de contratação, os modelos de parceria em que é possível estabelecer com o ente público? Tá. É um tema bem importante, né? Eu acho que, primeiro, essa parceria eu acho que tem que estar muito embarcada na colaboração, né? Eu acho que a colaboração entre todos os atores no processo ela é fundamental. E entender o quão complexo é estar sentado na cadeira, né, que hoje, por exemplo, o Pedro está, é fundamental nesse momento. Vai ser muito difícil ser gestor público, é muito desafiador e é a cadeira mais complexa. Isso aí é indiscutível. 10 anos já me relacionando diariamente com milhares de gestores públicos, né, por todo o Brasil. Né, meus pais eram gestores públicos e sei bem como é difícil isso. Então, o ecossistema, como foi falado aqui, precisa estar muito conectado e muito colaborativo. Né, e esse ainda é um grande desafio e um problema. Né, o ecossistema, eu falo, não somente as teles, mas também as big techs, as govtechs, os órgãos de controle, né, num olhar onde a visão tem que ser muito mais o impacto, né, de uma política pública de inclusão, de participação do cidadão junto aos governos, né, do que o quanto eu vou ganhar com isso. Né? Então, ainda existe um olhar muito focado no quanto eu vou ganhar com isso e o olhar para o próprio umbigo. Isso termina fazendo com que a coisa fique fragmentada. Né? E aí vem uma lentidão em muitos aspectos. Então, é necessário realmente colocar na mesa todos os atores e tentar segurar ali o objetivo, que é o objetivo do foco no cidadão. Impacto na ponta, né, melhoria de vida das pessoas, né, e não necessariamente um olhar muito para uma planilha e para um valor financeiro que algum daqueles atores vai, né, ganhar com aquilo, seja uma empresa, né, enfim, né, uma organização.
Então, é muito importante ter esse entendimento. O Colab ele foi construído, né, pelos gestores públicos. São mais de 8 mil gestores públicos pelo Brasil que foram contribuindo, né, enfim, com as ferramentas, as plataformas, com a construção do apoio técnico, que é uma base metodológica, para conseguir justamente fazer com que o que foi falado aqui pelo Pedro e também pelo Rafael, né, a mudança cultural acontecesse, né, e o entendimento do gestor público e de todos os atores envolvidos no processo, né, da importância, né, de entender que a transformação digital ela não pode ser fragmentada, ela tem que ser integrada, como o Pedro falou. Eu não tenho várias prefeituras dentro de uma única prefeitura. Então, quando o trabalho é feito dessa forma, individualizado, ele não alcança o resultado, né? E aí a gente parte para a discussão sobre a interoperabilidade de plataformas para alcançar, de fato, uma política pública de governo digital. E isso ainda é algo que não evolui na velocidade que deve evoluir. E a gente olha vários atores que não querem sentar na mesa da discussão da colaboração e da integração, porque tem medo que isso afete o bolso, né? Um outro problema também que a gente tem. Em relação a como o Colab consolidou a sua forma de contratação, hoje a gente desenvolveu algo, tanto no âmbito tecnológico como metodológico, que é singular, né? O Colab desenvolveu do zero, né? Só o Colab comercializa isso, e todas as contratações que a gente fez ao longo de todos esses anos, 10 anos de história, não somente com prefeituras, capitais, cidades importantes como Santo André, Niterói, enfim, utilities também de saneamento, como Sabesp, né, e governos de estado como Rio Grande do Sul e governo do Piauí, né, por INEX, por elegibilidade, né, que é justamente dentro da lei, né, do artigo 25 ali, tanto do inciso, né, da singularidade do objeto, quanto da notória especialização. E aí vem os 25 prêmios que o Colab ganhou, a nível internacional foram 10 prêmios, e todo o impacto do projeto, a comprovação clara de que aquele trabalho, né, ele realmente alcança e entrega um impacto para a sociedade. Você falou em algumas coisas interessantes, que assim, é pensar em como, não só pensar no que eu posso ganhar com isso, mas no que eu posso entregar, né? Falou também da palavra colaboração, e eu me lembrei de um post de rede social de vocês, tem uma foto de uma placa de rua em Niterói, vocês, né? Foi isso? Foi. Com homenagem ao ator Paulo Gustavo, falecido na pandemia. E eu acho que, de repente, você poderia contar essa história, como é que você chegou nesse processo, qual que foi o envolvimento da Colab e qual que foi a inteligência por trás desse processo e a colaboração. Você trouxe um exemplo, o qual eu fico muito feliz em poder falar, e que ele exemplifica tudo aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Niterói é uma cidade que está com o Colab há mais de 8 anos, hoje são quase 170 mil usuários, né? E o objetivo do Axel Grael é alcançar 50% da população, né? Enfim, é um projeto com muito sucesso, e e aí eu acho que um dos movimentos bem interessantes em relação à participação cidadã, né, foi uma consulta pública, né? O Paulo Gustavo faleceu num domingo, né, e na segunda-feira a prefeitura queria fazer uma homenagem e queria perguntar à população se ela concordava com a troca do nome de uma rua, né, a Rua Coronel Moreira César pela Rua Ator Paulo Gustavo. Paulo Gustavo era embaixador dessa rua, né. Em 48 horas, 35 mil pessoas participaram, 91% a favor, apresentaram um relatório no outro dia, depois, né, das 48 horas, na Câmara Municipal, aprovou com unanimidade, na outra semana a placa estava sendo trocada. Mas tem um fato muito interessante, né, que dessas 35 mil pessoas, 20 mil pessoas eram novos usuários que entraram na plataforma e que aumentaram a participação no PPA também e no agendamento da vacina do Covid, que também estava acontecendo naquele mesmo ambiente. Então, aí vem a fala do Pedro sobre a necessidade de você ter uma política pública transversal e não individualizada, senão você perde esse engajamento. Então, uma consulta de nome de rua que apoia o planejamento no PPA e apoia a saúde no agendamento de vacina do Covid. Então, isso é que é essa política integrada e totalmente transversal. Obrigado. Nessa discussão, a gente não falou tanto sobre oportunidades, a gente falou sobre alguns cases, sobre os desafios, mas eu queria muito poder olhar para frente e fazer um exercício de pensar no que a gente pode esperar em termos de cidade daqui 5 anos, daqui 10 anos. E eu acho que é inevitável pensar dentro desse exercício na chegada do 5G, que já é uma realidade, né, em boa parte, nas capitais, em boa parte dos bairros das capitais, e agora está fazendo esse movimento de entrar pelo país afora, e o 5G tem essa característica da velocidade altíssima de navegação e da latência baixa, né?
enfim, todos aqui são especialistas, mas talvez, eu sei que essa também tem transmissão para pessoas que não são da área, mas a gente está falando de tempo de resposta entre os equipamentos, que vai ser super rápido. Imagino que isso tem tudo a ver com o tema das cidades inteligentes. Quem gostaria de fazer comentários assim, sobre o que pode ser desenvolvido a partir do 5G, oportunidades de negócios, de tecnologias nas cidades? Quem quer puxar? Eu estou pegando A TIM, que já tem tanta... tanta... primeiro. A TIM, que tem antena em tudo quanto é lugar? Não, eu vou falar rapidamente do 5G, porque assim, tem sempre essa pergunta, o que o 5G traz de solução? E a resposta que eu dou é nenhuma. Porque o 5G ele tem 3 grandes características: ultra banda larga, baixíssima latência e milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. A solução não está na tecnologia e está sim no mercado, seja na indústria, no agro, na cidade e tudo mais. Quando a aplicação demandar qualquer um dessas 3 características, o 5G vai estar presente para prestar o serviço. Na indústria, quando a gente fala do LTE privado, de imagens, que você vai usar muito imagem, cidade também, na questão de segurança pública, com imagens de transmissão de altíssima velocidade, ele se faz presente. Mas é que não é, o 5G não é a solução, ele é uma tecnologia, um avanço da tecnologia 4. E vamos lembrar que nos próximos anos, a gente vai implantar o 5 e a gente ainda está implantando o 4. No painel de manhã foi falado isso, nós ainda estamos implantando o 4, começamos o 5 e quem foi em Barcelona começou a escutar do 6. E nós nem começamos o 5 direito, Circe. Então, assim, falando do 5, é isso. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem, até para todo mundo ter tempo, é o seguinte: a gente está falando de um processo de transformação digital da indústria, e o setor público faz parte disso, para ganho de eficiência e produtividade. Onde é que estão os desafios, principalmente quando a gente olha o setor público? Planejamento de longo prazo, quando você olha mapeamento de processos. Também foi falado de manhã da questão da transformação digital, digitalização. Transformação digital não começou agora, ela começou há anos. E ela não termina agora, amanhã nós não vamos ser digital, ela é um processo, ela é uma jornada, que a cada processo que você digitaliza, e outra, você tem que digitalizar coisas boas, porque não adianta digitalizar coisa ruim, você vai alavancar coisa ruim. Então, a padronização do que se faz numa cidade ou na outra, e aí a questão é, quantas cidades acima de 200 mil habitantes a gente tem em 5.570? Eu falaria que menos de 20%. Então, a gente fica ali com 4.500 municípios. O que fazer com 4.500 municípios? E no final de tudo, só a mensagem final é o seguinte: propósito. O propósito, no final de tudo, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, se a gente está falando de Smart City, na realidade, a gente está falando de Happy People, né? Quer dizer, pessoas felizes. No final, o que a gente tem que focar são nas pessoas e não na cidade. Mota. Então, tecnologia é um habilitador, inclusive 5G. A gente está muito feliz com o progresso que tem acontecido dentro do Brasil. A nossa experiência, as metas que foram colocadas pela Anatel para cobertura, na verdade, superaram... A ação das operadoras, na verdade, superou em muito essas metas. Hoje a gente está falando aí de 3 a 8 vezes mais estações rádio-base instaladas, né, nessas áreas que já deveriam estar cobertas dentro da obrigação, ou seja, 3 a 8, está evoluindo a passos largos, né? No entanto, isso é um processo, o Brasil ele é gigantesco, né? As obrigações vão até 2029, queremos que esse processo de competição faça com que esse tempo, inclusive, ele seja diminuído, né? Mas, além da implementação de 5G no Brasil, o 5G está sendo implantado ao redor do globo. O Paulo comentou aqui a respeito do planejamento de longo prazo, e eu comentei também na minha primeira fala inicial, e, assim, hoje, o estágio que isso está em países mais avançados está justamente o quê? Olha, a conectividade já está aí. Então, vamos levar isso para as indústrias. Quais são as indústrias target? São lá 30 verticais que são definidas para serem digitalizadas e automatizadas por meio de 5G. Cidades inteligentes. Pegar o exemplo da China, por exemplo. Isso é um objetivo também. Então, quais são as aplicações? Quais são as aplicações, a cidade A competindo com outras cidades, quais são as aplicações de referência? O fato de você promover fóruns, compartilhar essas experiências,
e colocar isso no planejamento. Vamos tirar todos esses entraves que fazem a vida do gestor público difícil, né? Quer dizer, se a gente tiver realmente um olhar nacional para isso, que é esse planejamento centralizado, essa direção, para a gente, aos poucos, removendo essas barreiras, olhando os casos que foram sucesso, né? Isso eu acho que é extremamente benéfico para todo o ecossistema, desenvolvimento das cidades, né? Benefício para o cidadão e o processo todo de transformação digital, que hoje é alguma coisa da ordem já de 47%, quase 50% do PIB dos países. E até 2025 isso deve estar acima de 60%. Oportunidades para cidades inteligentes. Quem mais quer falar? Então, só para aproveitar o tema do 5G, como certamente uma oportunidade pela possibilidade, através da tecnologia sem fio, entregar, né, velocidade, baixíssima latência, né, como uma fibra o provê, mas com a possibilidade de fazer isso na malha aérea, também carrega alguns desafios, só para não deixar de passar. Por exemplo, vai precisar de muito mais antena, por questão da frequência. Então, tem um desafio também de autorização para poder colocar antena, enfim, toda a legislação em cima disso. Mas é uma grande oportunidade, sim, tanto que, e para reforçar um pouquinho o que eu falei na minha abertura, como a gente, como Liga, vê o pilar de cidades inteligentes como uma estratégia do grupo, a gente também fez um investimento importante de obter a licença 5G para todo o estado do Paraná, para São Paulo, interior, exceto capital, e para a região norte, também com essa questão. E acreditando também que a rentabilização não vai vir, né, do uso da celular, assim, acho que eu sou cliente 5G e não paguei um centavo mais para a minha operadora, então, obviamente, isso não é um modelo de rentabilização que vai fazer sentido para o 5G. Mas no B2B, né, e aí no B2Gov, certamente a gente consegue entregar aplicações que deem um ganho de eficiência e produtividade, que na conta faz sentido fazer o investimento. Então, é uma oportunidade, sim, pela tecnologia nova, cada vez mais, né, disseminada, com mais dispositivo, vai permitir um ganho de escala, enfim. Então, é uma outra forma de a gente conseguir, né, incluir digitalmente os cidadãos e as cidades, além da fibra, com a tecnologia 5G, e a Liga está com essa visão aí todas as tecnologias viabilizadoras que estejam possíveis para a gente poder levar cidades cada vez mais conectadas, sempre na base muito do diálogo, do protagonismo das discussões sérias, para a gente diminuir as barreiras e conseguir que isso seja escalável, replicável, não só para as cidades, né, grandes, mas para o Brasil, que todo mundo sabe o desafio do tamanho que a gente tem por aí. Então, obrigado aí pelo painel mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Fernando, quer falar um pouco sobre o que tem de oportunidade pela frente? Isso, queria só comentar, porque assim, a tecnologia 5G, cara, ela traz uma capacidade de você conseguir incluir cada vez mais serviços para melhorar a vida do cidadão, que é fantástico, né? Já foi comentado aqui a questão do transporte público, monitoramento da frota de ônibus, já comentaram aqui a questão do bueiro, já falaram da iluminação. Então, na hora que você vê todos esses dispositivos conectados, a densidade é muito alta. E por ser muito alta, o 5G vai viabilizar isso. E as aplicações de B2B, que o Rafa comentou aqui, com a implementação adequada dos slices, né, de rede, que o 5G também permite, você vai conseguir fazer implementações dentro do B2B que garante o desempenho para aquela determinada aplicação. Então, você vai conseguir juntar, né, dentro dessa mesma rede, tanto soluções de inteligência artificial, de ter uma massificação maior da questão do atendimento de saúde, de você ter a videoconsulta, enfim. Então, para mim, você vai ter muita oportunidade em todos os lugares que estão chegando o 5G, e eu acredito muito que isso vai revolucionar, inclusive, a forma com que a gente pensa como Smart City. E a Oi Soluções, né, a boa notícia é que a gente se utiliza de toda essa tecnologia para poder integrar soluções e orquestrar soluções para os nossos clientes. Então, a Oi, em si, saiu do mercado móvel, mas a gente utiliza todo o que está disponível em termos de tecnologia para poder fazer uma solução única para os nossos clientes B2B. Tá certo. A gente está chegando no final desse painel, os últimos 10 segundos aqui no meu cronômetro. Acho que a gente conseguiu fazer uma discussão bastante produtiva e eu espero que vocês tenham aproveitado e possam sair daqui com vários insights. Muito obrigado a todos que participaram
desse painel e a gente se vê numa próxima. Nossos sinceros agradecimentos. Mais uma conversa riquíssima aqui no nosso encontro.